Desde 2001, um programa televisivo de origem estrangeira tem feito um enorme sucesso de audiência em todo o mundo. O BBB, Big Brother Brasil, tem mantido a sobrevivência do público da TV aberta, que atualmente anda migrando para o YouTube e Netflix, grandes sucessos da internet. Isso quer dizer que enquanto os programas normais de televisão andam perdendo espaço constantemente para as redes sociais e as redes de streaming, o BBB consegue manter altos índices de audiência. E neste vídeo eu vou te revelar qual é o segredo de tanto sucesso e o que está por trás de tudo isso. Você ficará impressionado. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative ele para você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Então vamos lá. Eu quero começar contando um pouco da história do programa Big Brother. O programa foi criado pela produtora holandesa Endemol e tem o nome inspirado no livro 1984, que é um clássico da ficção científica. Big Brother, ou O Grande Irmão, é um dos personagens dessa história, um líder supremo que controla toda a população de maneira rígida. Esse livro se tornou um grande sucesso na época, mas somente 35 anos depois foi gravado um filme baseado na história. Esse filme fala de uma sociedade que sobreviveu a uma guerra nuclear. Com isso, o mundo foi dividido em apenas 3 países, onde Londres é a capital. Essa sociedade é dominada por um partido político que tem total controle sobre a população, utilizando vigilância eletrônica, principalmente através de câmeras, até mesmo na intimidade de cada lar. E nessa história, um funcionário do partido político se apaixona por uma mulher. O grande problema é que naquela sociedade, as emoções eram consideradas ilegais. As pessoas eram proibidas de demonstrar afeto, e por isso, o casal tenta escapar dos olhos e dos ouvidos do Big Brother, o Grande Irmão. Ele é o líder político que monitora o comportamento de cada pessoa para garantir uma espécie de paz controlada. O mais interessante é que na época em que o livro foi escrito, as filmadoras eram um equipamento extremamente caro e restrito a grandes empresas, diferente de hoje em que cada um tem a sua própria câmera no celular. Será que o escritor imaginaria que hoje em dia todos nós seríamos controlados? Para se ter uma noção, a inteligência artificial da Amazon, a Alexa, monitora 24 horas por dia todas as conversas dentro de uma casa. E não somente a Alexa, mas os celulares modernos também estão fazendo isso. E você acha que as empresas querem essas informações apenas para o uso de propagandas? É algo para refletirmos. E agora que entendemos a origem do BBB, vamos analisá-lo mais profundamente. Nele, cerca de 20 pessoas ficam confinadas dentro de uma casa, sem contato com o mundo exterior e são monitoradas por câmeras. Os participantes precisam ficar na casa até o último dia, quando a audiência escolherá, por meio de voto, quem será o vencedor e ganhador do grande prêmio final. E apesar do vencedor só ser escolhido no último dia, as pessoas da casa são obrigadas a votar em 1 ou 2 participantes para serem eliminados do programa a cada semana. E o apresentador do programa faz o papel do Grande Irmão, sendo ele a ligação entre os participantes e o mundo exterior. Mas qual é a graça de assistir um programa assim? Por que será que as pessoas passam horas e horas assistindo à intimidade de cada participante? Irmãos, nós sabemos que uma das principais características de Deus é a onisciência. Apesar de a Bíblia não usar o adjetivo onisciente, ela nos diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, ou seja, nada escapa do seu conhecimento. Veja o que está escrito no Salmo 33. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que você está falando da onisciência de Deus? Isso não parece ter nada a ver com esse programa. Mas será que não? Será que o ser humano também não deseja se sentir como Deus e saber de tudo o que se passa na vida dos outros? Será que quando alguém está assistindo esse tipo de programa, não se sente no poder de eliminar ou manter um participante porque isso se torna algo prazeroso? Na verdade, todos os espectadores de um reality show se tornam uma espécie de juiz que julga as atitudes dos participantes e define quem merece ser salvo e continuar no programa ou quem deve ser condenado a sair.
E isso explica também o sucesso de algumas séries e filmes que têm o mesmo propósito, como por exemplo, os filmes Jogos Vorazes e a série de maior audiência da Netflix, a Round 6. O grande problema é que quando queremos ocupar o lugar de Deus, nós estamos imitando a Satanás, que um dia quis subir ao mais alto trono para se tornar como Deus. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 12, que um dia o rei Herodes se tornou tão soberbo que ele se achava igual a Deus. E veja o que aconteceu com ele. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem." Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. É claro que isso não quer dizer que assistir ao BBB é o mesmo que fazer como o rei Herodes, mas o que pode acontecer é que esse tipo de reality show pode estimular em nós essa vontade do ser humano de querer julgar e controlar a vida das pessoas. No Jardim do Éden, nós sabemos que Satanás iludiu Adão e Eva ao dizer que eles poderiam ser senhores de si próprios e que não precisavam de Deus. E essa ideia se tornou tão atrativa que Adão e Eva caíram em tentação. E é por isso que o apóstolo Paulo nos dá o seguinte alerta. Veja o que ele disse: "O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo." Irmãos, nós somos tentados todos os dias, de várias formas, mas Jesus já pisou na cabeça da serpente ao morrer na cruz pelos nossos pecados. E agora, quem crê no seu sacrifício e na sua ressurreição se torna uma nova pessoa. E apesar de ainda cometermos erros e falhas, nós temos o perdão e a capacitação de Deus para combater o pecado e vencê-lo. Amém? Então, irmãos, o segredo do sucesso do BBB está em deixar o espectador sentir o gosto de ser como Deus, onde ele pode julgar as pessoas. Além disso, quem assiste esse tipo de programa tem o prazer de ver atitudes e comportamentos que talvez em sua própria vida ele não faça, mas pode ser influenciado sem saber. Por exemplo, nas festas as pessoas se embriagam, se expõem ao ridículo, têm relações, falam palavrões e muito mais. E à medida em que as pessoas vão assistindo isso, consumindo esse tipo de conteúdo, isso faz com que a sociedade, com o tempo, considere tudo normal. Mas irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 5. "Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente." Então quer dizer que nós não devemos assistir ao BBB? Como cristãos, não. Mas ainda assim é uma escolha que você deve fazer. A Bíblia diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E existem sim muitos bons entretenimentos na TV, na internet, que edificam a vida do cristão, e é por isso que você tem que focar neles. Mas acima de tudo, devemos focar em nosso relacionamento com Cristo e tomarmos cuidado para não gastarmos o nosso tempo precioso em programas de TV, séries, jogos ou qualquer outra coisa que, por mais que não seja pecado, pode influenciar negativamente a nossa vida. Veja o que a Bíblia diz: "Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe no WhatsApp, envie para os seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.